nesse tempo, sabendo que Deus nos reservou esse tempo, sabendo também que nós decidimos estar aqui, né? Sempre quando nós decidimos, as nossas decisões, elas falam muito sobre o nosso coração. As nossas decisões, elas têm muito a ver com aquilo que tem valor para nós. O que nós valorizamos, o que nós não valorizamos. Porque as decisões, elas sempre revelam opção. Porque se não tiver opção, então você não tem que decidir. Não é? Se você é obrigado a alguma coisa, então você não tem que decidir nada. Mas se você tem uma opção, então é necessário decidir. E por causa da opção que você escolhe, aquilo que você escolhe, que você decide, revela aquilo que tem valor para você. Todos os dias nós somos chamados a escolher. Todos os dias nós somos chamados a decidir como vamos viver. Como vai ser o nosso dia? Não existe aquela história de acordar com o lado, levantar com o lado esquerdo, né? com o pé esquerdo, né? Isso é quem acredita em fatalismo, né? Em sina, em sorte. Mas nós não acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos no Deus vivo, no Deus que nos chama para a vida, no Deus que nos chama para caminhar com Ele. Deus que nos chama todos os dias para decidir. Porque relacionamento com Deus é voluntário. Eu decido cada dia amar a Deus. Eu decido a cada dia desfrutar da presença de Deus. E é isso que faz toda a diferença. Porque as minhas decisões revelam o valor do meu coração. O que é valioso para mim. E eu louvo a Deus porque nós estamos aqui. Porque decidimos estar. Valorizando esse tempo com Deus e uns com os outros. Que seja um tempo, então, de graça de Deus. Que seja um tempo de Deus tocar nosso coração. Que seja um tempo de Deus alcançar a nossa vida, como nós precisamos tanto. Então eu quero convidar você a orar nesse momento, a dizer: Deus, eu decidi estar aqui. E eu quero estar aqui por causa do Senhor. A razão de eu estar aqui é porque eu quero encontrar contigo. Eu preciso do teu toque, eu preciso da tua mão sobre mim, eu preciso do teu Espírito agindo no meu coração. Tua presença é melhor do que qualquer outra coisa. Fala aí com o seu coração, com os seus lábios. Fala com Deus. Fala para Deus.
tudo a Ti, Senhor. Oh Deus, porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sonda os nossos corações. Deus, obrigado porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa sozinhos, mesmo que quando nós nos sentimos sozinhos, o Senhor está conosco, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor Jesus disse: eu nunca vos deixarei, eu jamais vos desampararei, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Deus, porque nada pode nos separar do Teu amor. É nessa verdade que nós vivemos, é nessa realidade que nós nos encontramos agora, unidos a Ti, unidos ao Teu amor, por Cristo Jesus, que morreu naquela cruz, para nos resgatar, para nos conectar contigo, ó Pai. E é por isso que nós podemos com ousadia dizer: estamos na Tua presença, porque o pecado foi perdoado, porque o sangue foi derramado para nos limpar, para nos lavar, para nos purificar e nos dar acesso à presença gloriosa do Senhor, aonde nós podemos Te chamar de Pai, aonde podemos confirmar que somos filhos, porque o Teu Espírito foi enviado aos nossos corações, e Ele diz lá dentro de nós que somos filhos Teus. Ele confirma dentro de nós essa verdade. Nós fomos sim transformados. Aleluia. Oh, glória ao Teu nome. Podemos Te adorar, Senhor. Podemos Te exaltar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Podemos crer em Ti de todo o nosso coração. Aleluia. Oh, recebe, Senhor, a honra, recebe a glória, recebe a adoração, recebe a nossa atenção hoje, Senhor. Recebe, Deus, recebe as nossas orações, as nossas palavras, os nossos gestos. Recebe a nossa música, recebe tudo, Senhor, porque nós fazemos é para Ti e oferecemos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Deus está perto de nós. Aleluia.
Salvador. Deus está perto de nós, sobe o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, sobe o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode separar. Deus está perto de nós. Nossa fé nem pode voar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia. Eu gostaria de ler um texto com vocês. Quem tiver sua Bíblia, seja no celular ou no tablet, está em Tito 2, de 11 a 14. Posso começar? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem é? Jesus. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Amém. Isso é parte do chamado do Senhor para as nossas vidas. Ele morreu na cruz por mim e por você, para que nós vivêssemos essa realidade, para que nós entregássemos não só um dia em uma oração e dizer: Senhor, o meu coração é teu, mas para que todos os dias da nossa vida nós pudéssemos entregar a Ele tudo que temos, tudo que somos. Nós vamos cantar uma canção aqui que a gente começou a aprender na semana passada, e ela declara essa verdade, né? Nós convidamos ao Senhor para reinar sobre nós. Entregamos a Ele a nossa casa, a nossa família. Amém? Declare isso com fé. Busque viver essa realidade em fé. Amém? Aleluia. Manifesta a nós
Nós te louvamos. Nós te adoramos, ó Deus, porque não existe outro Deus além de ti. Não existe nenhum Deus como o Senhor. Tu és único. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Oh, Senhor.
Ti. Como é poderoso saber que quando nós buscamos em Ti, nós encontramos. Que quando pedimos ao Senhor, nós somos respondidos. Porque o Senhor é um Deus vivo. Porque o Senhor é um Deus verdadeiro. Oh, Pai. Aleluia. Oh, Senhor. Deus amado. Leva-me bem mais perto em Tua presença.
Teu Espírito, que é inconfundível. Quando o Senhor se move nas nossas vidas, quando o Senhor se move a nosso favor, quando o Senhor vem e intervém na nossa realidade, a nossa vida muda. Amém. Oh Deus, aleluia. Bendito é o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que intervém. O Senhor é o Deus que entra na nossa história. Sim, foi por isso que Cristo veio, deixou a sua glória para entrar na nossa história, para entrar na nossa vida, para fazer diferença. Aleluia. Bendito é o Teu nome. Nós ansiamos por Ti, Senhor, cada dia, vindo nas nossas vidas, transformando os nossos corações, transformando as nossas famílias, transformando, Senhor, o nosso caminho, transformando. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós Te reconhecemos, nós reconhecemos, ó Deus, que pertencemos a Ti, clamamos pelo Senhor por mais de Ti. Vem, Senhor, vem com mais de Ti, Senhor. Vem encher, transbordar a nossa vida. Somos vasos, ó Deus, livres para sermos cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios da Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Gostaria que nós tivéssemos um momento, queridos, de orar uns pelos outros, de orar para que haja sede, para que haja fome de Deus, de orar para que haja intervenção de Deus no viver diário de cada um. Deixa o Espírito Santo se mover na sua vida e orar pelo seu irmão. Amém? Quem estiver do seu lado aí, se você tiver liberdade também de sair do seu lugar e procurar alguém, pode fazê-lo. Mas ore um pelo outro. A Escritura diz isso em Tiago, dizendo o seguinte, que pode muito a oração de um justo em seus efeitos. Quando nós oramos, Deus se move a nosso favor. Ora aí, ora pelo seu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem, Senhor, encher nossa vida. Mais de Ti, mais do Teu Espírito. Vem, Senhor, entregamos o nosso ser a Ti, dizemos vem. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Gostaria de ler com você esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E por uma razão óbvia. Os textos mais conhecidos da Bíblia são mais conhecidos porque existe algo neles. Lógico, toda a Escritura é inspirada por Deus, nós cremos nisso. Mas existem alguns textos que eles contêm algo tão poderoso de Deus, que desafia a nossa fé, que desafia o nosso coração, que desafia a nossa vida, que abençoa, que toca, que transforma. E hoje, meditando um pouco nessa Escritura, eu gostaria de considerar algumas coisas com você sobre a Palavra de Deus. Então vamos ler a partir do verso 22. A partir do verso 22. Diz assim:
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Vamos orar. Pai, fala conosco, toca a nossa vida, move o nosso coração. Queremos ouvir a tua voz em meio a essa escritura, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, é um texto realmente muito conhecido, né? De todos os evangelhos, principalmente, por causa dessa realidade tão central aqui, que é a questão da fé, né? A questão de Jesus que anda sobre as águas, que manda o discípulo vir, o discípulo sai do barco, anda sobre as águas, aí depois, por causa do medo, ele afunda, Jesus o salva, né? E isso mexe com a gente, né? Não sei quanto a você, mas um dos segredos de você extrair o melhor da palavra de Deus é você se colocar dentro dela, você se colocar no meio daquela situação, você imaginar como seria você ali, como que aquilo aconteceria com você ali, né? E é lógico, eu não consigo me imaginar sendo um dos outros discípulos. Eu quero ser Pedro, não é? Porque afinal de contas é um mistério esse negócio de andar sobre as águas. Que experiência, que coisa assim fantástica! Você sair do barco, pisar sobre as águas e não afundar. E de fato andar. Pedro era pescador sua vida inteira. De acordo com os historiadores, os estudiosos, ele deveria ter em torno de 38 a 40 anos, 45 anos mais ou menos, algumas divergências, mas mais ou menos essa idade. E a vida inteira pescador. Ele sabia o que era água, ele sabia o que era esse desafio de andar sobre as águas. Mas apesar de ser tão central essa verdade poderosa da fé, eu quero caminhar com você em outros detalhes desse texto, que eu creio Deus quer nos ensinar, Deus quer nos dizer hoje, nessa noite. A primeira coisa que fica claro aqui Jesus, ele envia os seus discípulos para o meio do mar. Ele tinha uma necessidade de ficar sozinho para orar. E isso é muito importante nós entendermos. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos
estar sozinhos. Existem alguns momentos em que você precisa resolver questões entre você e Deus. É o seu tempo com Deus. É um tempo que você precisa dedicar a Deus. E Jesus, ele era muito consciente disso. E estando com os discípulos, se você ler o contexto aqui, houve uma história de uma multidão estar com Jesus durante 3 dias. Uma multidão durante 3 dias, imagina. E Jesus curando, ensinando, e 3 dias, dia e noite, aquela multidão. Jesus multiplica os pães para poder alimentar aquela multidão e tal. Então você imagina assim, o cansaço, você imagina fisicamente, né, como que Jesus deveria estar cansado de fato. Então ele tinha aquele tempo, fica ele só, e manda os discípulos. Mas nós podemos também aqui fazer uma aplicação interessante. Porque Jesus, ele também nos manda, como discípulos. Tem um determinado tempo que ele diz assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide e fazei discípulos. Jesus envia os seus discípulos. Todo aquele que se diz discípulo de Jesus é chamado a 2 coisas. Em primeiro lugar, a seguir Jesus, como discípulo. Você sendo discípulo de Jesus. Mas também existe um chamado que na verdade é um envio. É quando ele diz, ide. Como meu discípulo você precisa ir e anunciar o Evangelho. E dizer para as pessoas. E falar para as pessoas. Evangelho significa boas notícias. As boas notícias de que Deus veio salvar o homem na pessoa de Jesus. Essa é a maior e mais poderosa mensagem de todos os tempos. Paulo fala sobre isso em Romanos, dizendo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Ou seja, essas boas notícias, elas são o poder de Deus para salvar o homem. Salvar o homem da condenação, salvar o homem do inferno, salvar o homem até de si mesmo. Esse Evangelho de Deus é o poder para salvar. Então, como discípulos, nós somos enviados. Os discípulos aqui eles foram enviados. Mas é interessante porque ao enviar, ou sermos enviados, eu estou falando assim, por causa da minha história de evangélico, né? Eu nasci num lar evangélico, pelo menos minha mãe era evangélica, meu pai era desviado, e cresci dentro desse ambiente, né? E a gente cria algumas ideias sobre Deus, sobre discípulos, sobre Filho de Deus, e muitas dessas ideias são erradas, né? São fruto de religiosidade, ou são fruto às vezes de um romantismo de infância que atravessa a adolescência e vai porque não tem esclarecimento, e a gente acaba criando ideias erradas sobre Deus. E uma ideia que eu tinha ao me converter, ao entregar minha vida para Jesus de verdade, era que seria suficiente ter feito isso e assim não ter mais que passar por problemas difíceis. Porque afinal de contas, como filho de Deus, né, eu tinha Deus ao meu lado. E Deus ao meu lado significava então que, né, porque quando criança eu tinha o meu irmão mais velho ao meu lado, né? Na escola e tudo mais, ele estava sempre ali me protegendo, me cobrindo, e eu sabia muito bem o que era isso. Então eu pensava da mesma forma, que era suficiente para Deus, né, no suar de qualquer início de problema, Deus, né, estalaria o dedo, faria aquele olhar de relâmpagos, né, e pode seguir tranquilo, meu filho, está resolvido. Mas essa não é a realidade.
Certa vez Jesus disse para os discípulos: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A gente sabe muito bem da história, né? Que o lobo é o inimigo natural da ovelha. Que ovelha, quando o lobo olha para a ovelha, ele vê o quê? Comida. Nada mais. Jesus está falando que o negócio não é fácil. Certa vez ele diz também: olha, cuidado, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo hostil, e principalmente hostil a Deus, hostil a Jesus, hostil ao Evangelho. Mesmo assim, Ele nos envia. Você acha que Jesus não sabia que era possível haver tempestade naquele mar? Mesmo assim, Ele envia os discípulos. Ele envia. Eles foram. E o dia passou, o barco já estava distante, e o barco era fustigado pelas ondas. Ou seja, as ondas batiam no barco. Você já se sentiu assim? Em alguma circunstância da sua vida, sei lá, no seu barquinho, de repente a vida, as circunstâncias te dando solavancos, e você sendo jogado, você, olhando para o seu barquinho e pensando assim: esse negócio não vai aguentar. Ou seja, essa estrutura que eu estou nela, de pessoa, de família, de igreja, seja lá o que for, não vai aguentar. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Sendo jogado pelas ondas. Na nossa vida nós somos sujeitos a viver assim, ou a passar momentos como esse. Porque mesmo sendo filho de Deus, Deus não nos poupa dessas experiências. Pelo contrário, em algumas circunstâncias, é como se Ele nos conduzisse exatamente para o olho do furacão. Como se Ele nos conduzisse exatamente para uma circunstância como essa, em que nós seremos fustigados. Olha, meu irmão, outro dia eu estava pensando sobre isso, lembrando da minha vida, nos últimos anos. E é exatamente essa sensação. E o cansaço que isso gera, e o desgaste que isso gera na vida da gente. Por quê? Porque é uma luta. Você luta para tirar o barco daquele lugar, você luta para que a sua vida ela saia daquela circunstância, mas aí vem a onda e te joga, você acha que você está quase passando, joga de novo e você volta lá atrás. E gera um cansaço, gera uma apatia, gera um desespero. Mas olha só que interessante, né? Lá no verso 25 diz assim: alta madrugada. Alta madrugada. E essa expressão, ela veio assim, martelando no meu coração. Alta madrugada, alta madrugada. E eu pensando sobre isso. Por que Jesus resolve, alta madrugada, andar por cima da água até o barco? Ele poderia, já que a alta madrugada significa o quê? Umas 2 da manhã, 2, 3 horas da manhã. Isso é alta madrugada. Se ele esperasse mais umas 3 horas, já ficaria claro, 3, 4 horas, estaria claro, tranquilo, né? E seria mais
Talvez ele tivesse que andar sobre as águas, enfrentar a tempestade, de dar a volta, pegar um jumentinho, né? Que alta madrugada, alta madrugada. Alta madrugada, Jesus começa a atravessar a tempestade, andando sobre as águas. Eu fico pensando, como eu disse antes, né? Você se coloca no lugar. Agora imagina você, porque olha bem, veja bem. Jesus despediu os discípulos antes de anoitecer, ou seja, antes das 6 da tarde. Ele colocou eles no barco e mandou. Então eles estavam a, no mínimo, 8 horas. Se Jesus fez isso às 2 da manhã, considerando as 6 horas, então eles estavam a pelo menos 8 horas lutando naquele barco, no meio daquela circunstância. E alta madrugada, Jesus, escuridão, vem na direção dos discípulos. Quando ele se aproxima, os discípulos gritam de medo, apavorados, dizendo: é um fantasma. Agora, por que eles assustaram desse jeito? Por que eles ficaram atônitos desse jeito? Você pode até me dizer assim: pelo amor de Deus, imagina você no barquinho daquele, de madrugada, na tempestade, você vê no escuro, não dá para você ver direito, aquela coisa andando por sobre as águas. Você cresceu numa vida de pescador, cheio de história, né? O monstro do Lago Ness, né? E assim por diante, sei lá. Mas a questão aqui, no meu entendimento, é que eles não esperavam que Jesus viesse naquela hora. Eles não esperavam que Jesus fosse atravessar a escuridão e ir ao encontro deles, desafiando a força da natureza, desafiando a lei da natureza. Jesus foi, mas eles não esperavam, e por isso foi mais difícil para eles reconhecerem que era Jesus. E você sabe que isso acontece com a gente também? Quando nós estamos nesses momentos de angústia, nesses momentos de loucura, nesses momentos, né, de estresse, ainda que nós clamamos, ainda que nós pedimos a Deus, na maioria das vezes nós realmente não estamos esperando que Deus apareça de forma sobrenatural, que Deus intervenha de forma a romper a lei natural das coisas, a quebrar aquilo que nós estamos acostumados a ver. Nós achamos que tudo vai ser dentro da caixinha, que tudo vai seguir uma ordem natural, que tudo vai seguir uma ordem cronometrada, que talvez até nós já estejamos acostumados com ela. Mas não, Jesus vem quebrando essas coisas, quebrando essas ideias, quebrando esses conceitos, desafiando a força das coisas e das circunstâncias. Eu quero te dizer, meu irmão, que existe algo muito específico de Deus para você hoje. Deus está te dizendo que Ele vem ao seu encontro e que Ele é poderoso o suficiente para fazer isso, desafiando as leis naturais das coisas, desafiando a normalidade das circunstâncias, desafiando a escuridão da noite que você se encontra, desafiando a agressividade do mar que está indo contra a sua vida. Esse Jesus que nós conhecemos, Ele atravessa essa escuridão e Ele vai ao nosso encontro, mesmo sabendo que talvez nós não o reconheçamos. Mas por isso eu quero te dizer então, te dar um alerta. Abra os seus olhos
para essa experiência e entenda que Deus se revela e se manifesta, não da maneira que nós estabelecemos, não da maneira que nós muitas vezes até queremos, mas da maneira que Ele entende e que Ele sabe que vai ser melhor, e na hora em que Ele sabe que vai ser melhor para a sua vida. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Você sabe que às vezes nós temos medo quando Deus começa a fazer umas coisas bem malucas com a gente? A gente não está acostumado. Quando a gente começa a ver coisas inusitadas acontecerem, a gente se assusta. Tem gente que tem medo do sobrenatural. E às vezes até por isso mesmo se acomoda a uma vida fora disso. Mas Deus sempre quis que nós tivéssemos no nosso coração, no nosso viver diário, experiências com Ele. Que para nós são sobrenaturais, mas para Deus não. Para Deus é parte da normalidade daquilo que Ele é. Foi Ele que criou o universo. E Ele anda nessas esferas de existência, né, de forma muito tranquila, porque Ele é Deus. Mas para nós é sobrenatural, mas para Deus é natural. Como é maravilhoso quando nós podemos enxergar Deus, principalmente em meio a circunstâncias difíceis, principalmente em meio a estas coisas. Mas veja bem, quando eles estavam com medo, no verso 27, o que está escrito? Está escrito assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Notem a palavra imediatamente. Talvez, para quem esteja levando os solavancos de um mar bravio, a chegada de Jesus tenha sido bem demorada. Para quem estava 8 horas ou mais lutando contra as forças da natureza, talvez a chegada de Jesus tenha sido assim: poxa, Jesus, o senhor podia ter vindo antes, né? E a gente não é assim mesmo? A gente é assim. A gente olha e fala assim: nossa, se tivesse assim, sim. Não sei se você já assistiu um filme muito interessante, O Estranho Caso de Benjamin Button, né? É um filme muito interessante, mas existe uma parte naquele filme que me intriga, porque eu penso nisso sempre, em que ele faz uma série de colocações do si. Se tal coisa não tivesse acontecido, aquela outra também não teria acontecido dessa forma, teria acontecido de outra forma, e aí a outra teria acontecido de outra forma, e a outra de outra forma, e a outra de outra forma. Se. E aí ele coloca a questão de 1 segundo, de uma marca de tempo irrisória, uma coisa assim, né? ou a atitude de alguém que foi diferente. E às vezes nós somos assim, nós começamos a viajar nesse nonsense, né? nessa ideia, né? De que nós temos uma capacidade maior do que a de Deus de entender a complexidade do universo. E porque a gente tem essa capacidade maior do que Deus, então é muito fácil para a gente criar uma rota alternativa.
Então, quando uma coisa acontece na nossa vida, é muito fácil para a gente dizer assim, não, mas isso não devia ter acontecido assim, deveria ter acontecido desse outro jeito. Não é verdade? Ou você não faz isso? Ou você, de vez em quando, não se pega, nossa, podia ter sido de outro jeito, podia ter, nós somos assim. Mas independentemente de qualquer coisa, queridos, quando Deus vem ao nosso encontro, primeiro existe uma prontidão do coração de Deus para nos abençoar. Existe uma prontidão do coração de Deus para tocar a nossa vida. Existe uma prontidão no coração de Deus para nos levantar. Jesus deixa isso bem claro naquela parábola da viúva persistente, em que em algumas Bíblias o título está assim: parábola do juiz iníquo, né? Se você tiver uma Bíblia que tem esse título, risca esse título, porque Jesus não está contando a parábola do juiz, ele está contando a parábola da viúva. Então o título não tem a ver com o juiz, tem a ver com a viúva e com a atitude dela de perseverança. E ele diz lá: havia uma viúva que todos os dias ia para o juiz e dizia: juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa. Todos os dias, e ele era iníquo, ele não queria ser justo com ela, ele não queria julgar a causa dela, mas ela persistiu, ela insistiu, ela conseguiu então, ao longo do tempo, quebrar o juízo, ao ponto de ele dizer assim: essa mulher fica me perturbando, eu vou logo resolver o problema dela, porque eu não aguento mais. E ele vai então e julga a causa dela. Jesus então faz a conclusão seguinte: Deus, mesmo que pareça demorar, depressa vos fará justiça. Deus, mesmo que pareça demorar, depressa vos fará justiça. Por que pareça demorar? Porque para nós pode até parecer que está demorando, mas Deus faz tudo ao seu tempo. Aqui a resposta de Jesus foi imediata. Imediatamente Jesus respondeu: sou eu, não tenho medo. Imediatamente Jesus. Então eu quero dizer para você que existe uma prontidão no coração de Deus. Existe uma prontidão dele para com a sua vida. Deus não é como esses homens de negócio que você, para marcar uma entrevista com ele, você precisa de, né, tudo esquematizadinho e tudo mais, e você tem que esperar um tempão para poder chegar a sua vez. Apesar de ter gente que equivocadamente até diz assim: não, irmão, hora de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Como se Deus precisasse de fila, né, para atender as pessoas. Não é? Não existe isso. Deus, ele é pronto. Existe uma prontidão muito clara de Deus para mim e para com você. Ao mesmo tempo, imediatamente Jesus lhes fala: coragem, sou eu, não tenho medo. Mas é interessante porque depois que Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo, Pedro então ouve a palavra de Jesus dizendo: venha. Ele vai, né? Pedro vai, aí ele olha para a força do vento, fica com medo e começa a afundar. Aí é interessante porque ele gritou: Senhor, salva-me. Aí no verso 31 diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Mais uma vez a mesma palavra: imediatamente. A prontidão de Jesus em socorrer, a prontidão de Jesus em ir ao encontro, a prontidão de Jesus em estender a mão. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o levantou. Mais uma vez eu quero dizer, queridos,
seu Deus, meu Deus, nosso Deus, Ele está pronto para agir em seu favor, para agir para com a sua vida, para ser Deus na sua vida. Mas veja bem, a experiência que Deus nos leva é uma experiência verdadeira, é uma experiência pessoal, mas precisa ser também uma experiência de fé. Porque quando nos encontramos nesses momentos na vida, uma coisa é preciso que seja encontrada nos nossos corações: fé. A fé de que nosso Deus é poderoso, é amoroso, é verdadeiro, de que Ele vem ao nosso encontro. E aí existe um desafio muito grande, porque os discípulos ficaram mais de 8 horas lutando contra o mar. Jesus atravessou por cima, bem rapidinho. Aí Pedro diz: mestre, se é isso mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro foi. Pensando sobre isso, refletindo sobre isso, nós podemos entender uma outra coisa: que nós somos chamados a andar sobre as águas. Calma, né? Senão você mora perto de uma casa de piscina e já vai querer testar a palavra, né? O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus nos dá uma palavra, que quando Deus vem ao nosso encontro no meio da tempestade, no meio da escuridão, no meio das ondas bravas, e nós o enxergamos, e nós o reconhecemos, e nós ouvimos o seu chamado dizendo: vem, então saiba que Deus está te chamando para uma experiência de fé por sobre as águas. Ou seja, a experimentar uma vida que é diferente da vida comum, a experimentar realidades que você ainda não tinha vivido, a viver coisas que para os outros é loucura, mas porque você confia em Deus e ouviu Deus chamando. Eita, bless me. Queridos, é tão poderoso, mas ao mesmo tempo é tão maluco assim, essa coisa de Deus te chamar para viver uma experiência de fé. Porque nós estamos enraizados na nossa condição humana mesmo, nossos sentidos, nossa maneira de pensar, ela é o que você pode ver, o que você pode tocar, o que você pode sentir. Fora disso é complicado. Como nós precisamos ter os nossos olhos abertos, queridos, para entender que Deus também preparou para nós um tipo de vida que é diferente. Não adianta a gente tentar se encaixar com esse mundo, e Paulo fala sobre isso muito claro em Romanos 12. Não vos conformeis com este século. O que é se conformar? É entrar na forma, é ser moldado pela forma. Não vos conformeis com este século, não entrem na forma desse século,
Não se deixem moldar pelos valores, pela forma de pensar desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela vossa maneira de pensar, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, quando nós mudamos a nossa maneira de enxergar e entendemos que Deus nos chama para viver uma vida de fé, então nós passamos a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como é maravilhoso isso, queridos. Como é maravilhoso você ter experiências de fé. Experiências que edificam você, que te aproximam de Deus. Milagres, intervenções sobrenaturais de Deus, transformação de vida. Nós somos chamados para viver uma vida de fé. E aí existe algo que eu quero, na verdade, encerrar com essa ideia, que é aquilo que Pedro viveu. Como eu disse, né? Uma das formas de a gente extrair mais da Bíblia é como você se coloca no meio da história. Você já pensou se você fosse Pedro? Lá no barquinho, junto com os outros discípulos. Aí, de repente, você vê aquela coisa vindo, né? Você grita apavorado, junto com os outros. Você acha que Pedro não gritou? Claro, talvez tenha gritado até mais que os outros. É um fantasma! Aí ele ouve Jesus dizendo: coragem! Não tenho medo, sou eu. E Pedro é ousado, né? Pedro é ousado. Ele diz: se és tu mesmo, manda-me ir ter por sobre as águas. Manda-me ir ter por sobre as águas. O que revela isso aqui, queridos? O que revela no coração de Pedro? Será que eu ia pedir uma coisa dessa? Não, se és tu mesmo, Senhor, mostra aquela pintinha na mão. Ah, se és tu mesmo, então canta a musiquinha preferida. Né? Se és tu mesmo, sei lá. Né? Inventa alguma coisa. Né? Faz uma... Mas andar sobre as águas também. O que isso revela no coração de Pedro? Que havia no coração dele um desejo, uma vontade de experimentar daquelas coisas, de viver aquelas coisas intensamente, de viver essa comunhão, essa companhia, essa verdade profundamente. E ele foi desafiado com aquilo. E esse é o princípio da fé. O princípio da fé é o seguinte: que tudo é possível àquele que crê. Se Jesus está andando sobre as águas, então eu também posso andar. O princípio daquele que crê. E aí nós entramos nessa verdade tão poderosa da fé, que Jesus nos ajuda a entendê-la. A Bíblia diz que Pedro, ao olhar para o vento, ele teve medo e afundou. Mas Jesus, quando tira ele, diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus diz assim: homem medroso, por que você teve medo? Não, ele diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? O que isso nos revela? Isso nos revela que o medo de viver pela fé, o medo de se entregar
completamente, inteiramente a Deus, é fruto da dúvida, o medo é gerado pela dúvida. E a dúvida, ela é o oposto de fé. Por quê? Lá em Hebreus, no capítulo 11, nós temos a melhor descrição de fé. O que é fé mesmo? A fé é a certeza. Então, certeza e dúvida. Certeza é o contrário de dúvida. Ou não? Não é? Dúvida é o contrário de certeza e certeza é o contrário de dúvida. Então significa que a dúvida é falta de fé. E quando existe dúvida no nosso coração, existe incredulidade. E a incredulidade nos afasta de Deus. A incredulidade, ela nos impede. Porque ela gera uma série de coisas na nossa vida. E uma delas é o medo. O medo de viver intensamente para Deus. O medo de dizer, Senhor, eis-me aqui. E de repente Deus vira para você e fala assim, é mesmo? Então tá. Eu vou te mandar para o Japão, né, Cleber? Te mandar para o Japão. Não, Senhor, Japão não. Talvez Deus não mande para lugar nenhum, não é? Deus diga para você, continua aqui, mas vem para um novo nível de vida, vem para uma nova realidade de vida. Mas a pergunta de Jesus para Pedro, ela fica no ar, e ela é a pergunta para hoje. Por que duvidar? Na minha opinião, está implícito aqui, ou talvez não tão implícito assim, talvez seja explícito, não é? Que Jesus, na verdade, está dizendo para Pedro: você não tinha motivo nenhum para duvidar. A pergunta é: por que você duvidou? Muito claro que Jesus está dizendo para Pedro: você não tem motivo para duvidar. O que aconteceu? E aí, querido, essa pergunta ela nos bate de frente. Minha pergunta para você é: por que você duvida que Deus pode usar a sua vida de forma sobrenatural? Por que você duvida que Deus tem uma obra linda e poderosa na sua vida e através de você? Por que você duvida que Deus pode intervir nas suas circunstâncias? Por que você duvida que Deus pode transformar você de forma sobrenatural? Vamos ficar de pé.
Existe uma música da Ivy Soares que é baseada nesse texto. E ela diz assim: eu quero andar sobre as águas sem medo de me afogar. E ela vai descrevendo o coração, né? Que a gente de fato precisa de Deus. E esse desejo intenso, assim como Pedro, de sair do barco. John Ottenberg, que é um pastor e pregador, ele tem um livro chamado If You Want to Live by Faith, You Have to Get Out of the Boat. Se você deseja viver pela fé, você tem que sair do barco. Esse momento de oração é o momento em que você responde para Deus. Você quer continuar no barco? Você quer sair do barco? Se você quer sair do barco, você precisa desafiar suas dúvidas com a realidade de quem Deus é. Vamos fechar os nossos olhos. E aqui estamos nós, Deus, diante do Teu Espírito Santo, que nos vê, que nos conhece, que sabe tudo que se passa nos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor nos olha com um olhar de amor e de graça. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos desafia, a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra nos ensina. E hoje aqui, junto com os meus irmãos, nós estamos ouvindo essa pergunta: por que duvidamos? Por quê? Se o Senhor é esse Deus tão glorioso, tão poderoso, tão maravilhoso, se o Senhor é esse Deus que já provou o seu amor por nós enviando Jesus, se o Senhor é esse Deus que ao longo da nossa vida tem demonstrado que nos sustenta, que nos ajuda, que nos dá forças, por que duvidamos? Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Senhor, a viver pela fé. Ensina, Deus, a não deixar no nosso coração nenhuma dúvida, a não permitir, ó Deus, que haja em nosso coração nenhuma dúvida com relação ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a crer plenamente, completamente, sem duvidar, para que assim, ó Deus, possamos andar sobre as águas, para que assim possamos desafiar a normalidade das coisas e viver, ó Deus, experiências tão profundas e marcantes, porque com certeza o Senhor nos chamou para viver acima das circunstâncias, com certeza o Senhor nos chamou para viver acima dos problemas, com certeza o Senhor nos chamou para viver como filhos do Senhor, que aprendem, que crescem, que
Obrigado porque a tua palavra gera fé no nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado, Deus. Obrigado. Vem sobre nós cada dia, Senhor, a tua palavra. Que o nosso coração seja cheio de fé, assim como José de Arimateia, que cria no Senhor, que creu ver o Messias e pôde recolher o Messias para o seu sepulcro. Cheio de fé, como foi Barnabé, como a tua palavra disse dele, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Pai, em nome de Jesus, que possamos também ser conhecidos como pessoas cheias do Espírito Santo e de fé.